Olá amigos, tudo bom? Bem pessoal, esse vídeo aqui eu tenho a pretensão de tentar responder um pouco ao vídeo do B Matemática. Para quem não viu o vídeo do B Matemática, eu vou deixar na descrição desse daqui. Você pode pausar esse aqui, vai lá, dá uma verificada, assiste, depois você volta para mim, tá bom? Então é isso. Até daqui a pouco. Então pessoal, vocês viram o vídeo? Pois bem, para que serve a teologia afinal de contas? Bom, eu tenho que concordar com ele que para a nossa vida prática, principalmente no mundo que nós vivemos, dentro desse contexto, contexto secularista, materialista, que tudo é o ver para crer. Ou seja, você tem que apalpar, você tem que pegar, tocar, ver se aquilo é real. Então nós vivemos num mundo assim, que ninguém acredita mais em nada. A teologia ela surgiu com o objetivo de servir como uma grande lupa para tentar responder aqueles pontos difíceis de entender do livro sagrado do cristianismo. Eu vou falar da teologia cristã porque esse é o contexto em que eu estou mais familiarizado, tá bom? Então eu vou falar da teologia cristã. Então essa grande lupa servia para mostrar os caminhos a seguir. Há textos na Bíblia que são de difícil entendimento, principalmente como, por exemplo, você pega o Antigo Testamento, pega o Novo, poxa, de repente parece que são dois deuses, não é verdade? No Antigo Testamento, Deus é chamado de Todo-Poderoso. No Novo, Jesus é chamado de Todo-Poderoso. Então, se Deus é todo-poderoso, Jesus é todo-poderoso e a Bíblia, no seu contexto geral, diz que há um só Deus, automaticamente isso nos indica o quê? Que se há um só Deus, Jesus é Deus. Aí entram outros fatores. A construção das grandes doutrinas do cristianismo, as doutrinas fundamentais, como por exemplo a Trindade, a divindade de Cristo, e aí vai. Mas isso é uma questão de fé. Ou seja, a teologia ela serve como essa diretriz para quem está contextualizado, para quem está dentro dessa cosmovisão. Agora, se a pessoa ela não acredita em nada, ela é ateu, ou ateia, ou agnóstico, ou professa outra religião, ela não vai querer saber do cristianismo. Isso é muito lógico. Ela não vai querer saber de nada do cristianismo. Então, para ela, a teologia judaico-cristã não vai valer de nada. É um puro lixo mesmo. Conto da carochinha, fábulas, mitos, balela, coisas sem importância. Ainda mais para a vida prática. Poxa, para que eu vou querer isso? Mas, por outro lado, nem sempre foi assim. Hoje, as grandes universidades que nós temos ao redor do mundo, vários pensadores, cientistas até, começaram em universidades cristãs. Começaram por causa dessa sede de conhecimento e de homens que realmente pensavam acerca das questões espirituais. Então surgiram as grandes universidades ao redor do mundo. E isso é um fato, não dá para esconder. Hoje no Brasil, nós temos algumas universidades, mas hoje não temos mais a matéria de teologia na sua grade de ensino. Várias universidades aboliram. Tem cursos que de repente podem fazer parte da grade teológica de uma universidade teológica, por exemplo. A USP tem aí grego, tem hebraico, tem o Mackenzie, tem a metodista.
Estas sim são balizadas e reconhecidas pelo MEC. Por outro lado, existem as escolas teológicas que são denominacionais, fazem parte das suas igrejas somente, como por exemplo a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus e outras denominações menores. Algumas delas têm em seu ministério, imbuído ali no seu ministério, a teologia que ela ensina para os seus membros, para aqueles que galgam alcançar ali um cargo dentro da própria denominação, como por exemplo um pastorado. Então eles disponibilizam esses cursos. No entanto, esses cursos denominacionais raramente são reconhecidos pelo MEC. Alguns passam por validação. Depois de formado, você depois entra numa outra faculdade e faz um período menor. Aí é validado esse curso. E essas pessoas fazem por quê? Porque esse conhecimento teológico explica muita coisa que a ciência e a nossa vida prática ainda busca por respostas. No entanto, a teologia ela já traz respostas para essas questões, como por exemplo, questões de ordem moral. Por que o homem tem essa essência moral em si? Alguns utilizam estudos antropológicos, evolutivos, que tudo foi uma formação, né? O tempo, as culturas evoluíram ao ponto de sabermos discernir o que é bom, o que é mal, né? E isso tem uma variação dentro de cada cultura e blá, blá, blá. Mas não é tão simples assim. Há fatores muito mais abrangentes que envolvem a moralidade. E a teologia, pelo menos a judaico-cristã, que é a que eu estou mais familiarizado, como eu já disse, ela responde a essas questões. Outro ponto que a ciência não responde ainda é a questão do mal no mundo. Por que do mal? Por que tanta maldade e só vem a crescer? Episódios e mais episódios de coisas realmente que são da ânsia de vômito. Nós vemos aí corriqueiramente nos noticiários, diariamente, notícias terríveis, todos os dias, de violência, de coisas absurdas que nós não víamos há alguns anos atrás, sem deixar de lado as questões também morais. Nós vemos uma sociedade cada vez mais imoral. A imoralidade predomina a níveis assustadores. Falta respeito por todos os lados. Enfim, não vou entrar nesses detalhes. Mas essa é uma das questões que a teologia ela traz respostas para isso. Juntamente com a teologia, nós podemos aí entender quem está inserido dentro desse contexto, que tudo isso vai ter um fim. O mundo está aí caminhando para um desfecho. Não sei quanto tempo. Ninguém vai prognosticar, ninguém vai tentar adivinhar. Muitos tentam aí, e isso é o que é um pé para pessoas ridicularizarem, para pessoas generalizarem todos os que estão vivendo dentro desse meio como pessoas fanáticas, pessoas ignorantes e sem instrução. A teologia também trouxe à tona vários homens, grandes pensadores, grandes teólogos, não só logo no começo do cristianismo, no período conhecido como patrística, depois veio o escolasticismo, depois veio a reforma, veio a contra-reforma, veio o período da moderno, o iluminismo, surgiu aí os teólogos pós-iluministas, vários homens de uma capacidade intelectual muito grande. Eles não podem ser menosprezados de forma alguma. Dizer que todos eles eram o quê? Ignorantes, acreditavam em fábulas, acreditavam em mitos. É meio complicado e inconsequente querer dizer isso. A ciência não tem resposta para tudo.
Eu sou um apaixonado pela ciência, mas sou contra o cientificismo. O cientificismo é aquela pessoa que é um crédulo na ciência, e a ciência não traz ainda respostas, principalmente para questões axiomáticas. Por isso que o agnóstico, eu vejo ele assim, e o cético com uma certa reserva. Eu até acho mais interessante porque eles, de certa forma, o agnóstico, ele fica sempre ali na expectativa. Ele é uma pessoa que busca o conhecimento, independentemente. Então, ele está na expectativa. Tem pessoas que eram agnósticos, deixaram de ser agnósticas, se tornaram ateus de vez. Viram que já alcançaram um conhecimento suficiente para que eles tomem uma posição. Agora, tem pessoas que eram agnósticos e se tornaram teístas ou deístas, começaram a acreditar numa divindade e que a divindade traz respostas mais conciliadoras, mais confortantes, e deixaram de lado. Dentro da era moderna, eu posso citar C.S. Lewis. Foi um grande teólogo, tem vários livros que podem de repente até auxiliar você, porque a referência que você usa é o Richard Dawkins. Richard Dawkins é um biólogo, escreveu um livro, Deus um Delírio. E o livro de Richard Dawkins, qualquer pessoa com formação teológica suficiente vai ver que ele ali, ele usa vários argumentos que são refutáveis. Como por exemplo, vocês podem ver, eu vou ver se eu deixo na descrição, se eu encontrar um debate. Eu vou deixar na descrição esse debate para vocês verem entre o Richard Dawkins e John Lennox, tá? E eu quero aqui, para concluir o vídeo, para não me estender muito, eu indico que você procure ampliar os seus conhecimentos, ampliar os horizontes nas questões teológicas. Com certeza isso vai ser melhor, até mesmo para você formular uma crítica mais construtiva para o seu lado, né? Porque você é ateu, então você vai conseguir construir uma crítica mais eficaz, vamos dizer assim. Então, eu recomendo um livro desse autor aqui, Alistair McGrath. O Alistair McGrath, para quem não sabe, ele escreveu um livro se opondo ao livro do Richard Dawkins, que é O Deus um Delírio. Então, o Alistair McGrath escreveu um livro com o título de O Delírio de Dawkins. Se você não leu, eu recomendo também. Agora, este livro aqui é como se fosse um manual, tá, de teologia sistemática, histórica e filosófica. Esse livro aqui é bem bacana porque é um resumo, na verdade, é um resumo, e ele vai explorar todos os graus da teologia, desde a sua concepção, desde a patrística, né, ou um pouco antes da patrística, traçando ali toda a história da teologia, passando pela filosofia, e vai trazer os grandes pensadores da teologia de todos os tempos, falando também da era do iluminismo. Antes um pouco vai falar da reforma, dos teólogos que surgiram nesse tempo, da influência teológica para os nossos dias. Tudo isso que você lançou aí à tona no seu vídeo está aqui nesse livro. Então, seria muito esquisito se eu pegar o livro e começar a ler, né? Vai dar o quê? Quantas horas de vídeo, não é verdade? Então, nada mais justo que eu indicar esse livro para você, tá bom? Então é isso. Espero que você goste do livro, que você realmente corra atrás, porque a informação, o conhecimento é muito importante, tá? Eu mesmo aqui em casa tenho livros seculares, livros de pessoas que não são cristãs, livros de todos os credos, livros ateus, tem vários livros. É muito bacana você entender realmente o pensamento dos outros, tá? E outro ponto bacana que eu quero destacar é que nesse livro tem uma farta bibliografia no final, e ele mesmo, o autor, indica vários livros para que você cresça mais ainda no conhecimento da história da teologia, tá bom? Então eu fico por aqui.
Agradeço quem viu o vídeo. Espero não ter ofendido ninguém, porque essa não é a minha proposta. A minha proposta fica dentro do campo das ideias, porque eu tentei postar nos comentários lá do seu vídeo, eu fui duramente hostilizado. Os caras não perdoam, os caras me xingaram, mandaram eu, sabe, me detonaram legal. Mas eu procurei manter a linha ali e com todo respeito à educação, espero que esse vídeo aqui tenha valido de alguma coisa. Agradeço a todos e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Tchau, tchau.